Ítalo, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem. Obrigada por estar conosco aqui na CBN Vitória. Ítalo, começamos então, né? Quem tem atendimento preferencial no Brasil hoje? Pois é, segundo a legislação federal, né, as pessoas com deficiência, com transtorno do aspecto autista, pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e aqueles que tenham alguma mobilidade, né, reduzida. E mais recentemente, os doadores de sangue, que tenham feito a doação em até 120 dias. Uhum. Alguém pode colocar como prioridade algum público a mais que esse, ou de repente fazer a prioridade da prioridade, o preferencial do preferencial? Vamos lá. Essa legislação é uma lei federal, né? Mas existem outras situações específicas, como, por exemplo, portadores de alguma doença grave, né? Tipo tuberculose ativa, esclerose múltipla, algum tipo de câncer, Parkinson, e por aí vai, que também pode conceder, que também concedem a esse tipo de pessoa, portadores dessas doenças, o atendimento prioritário. Agora, a legislação municipal e de alguns estados também podem regulamentar, obviamente não contrariando essa lei federal, e estender esses benefícios para outras pessoas. Veja, por exemplo, agora, recentemente, aqui a Assembleia Legislativa do Espírito Santo concedeu à advocacia o atendimento prioritário nas repartições públicas do Estado, obviamente desde que estejam em serviço, né? Então, aí tudo isso depende de regulamentação. Pode ser estadual, municipal ou a federal, que é a lei maior aí no caso. Nós temos, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do imposto de renda, né? Existem aqueles recebimentos, o mais de 60 recebe mais de 80, em alguns pontos também a gente percebe isso, que o idoso tem prioridade, mas o idoso mais idoso tem o preferencial dentro da prioridade, né? Tem o atendimento preferencial e prioritário, né? Então, o prioritário ele fica para aquelas situações mais especiais, onde realmente a pessoa demande aí um atendimento um pouco mais rápido, né? E isso é dada a condição de física ou de saúde. Ou seja, pode-se acrescentar um público, mas nunca retirar o que já está na lei federal. Exatamente, nunca pode se contrariar e diminuir aquilo que já foi estabelecido pela legislação federal. Como fazer valer os seus direitos se você chegar num lugar onde esse atendimento não está sendo cumprido? Está lá a plaquinha dizendo que existe, mas não está sendo cumprido. Então, as repartições públicas, né, que são as principais obrigadas, né, a ter esse atendimento, elas precisam ter guichês específicos e não tendo no atendimento geral, ao fim do atendimento de uma pessoa que não está enquadrada, né, nesse benefício, ela tem que ser atendida imediatamente após. Essas repartições, por exemplo, a pessoa não tendo o seu direito garantido, ela pode formular reclamação, os servidores responsáveis são punidos com isso, é aberto um processo administrativo para verificar. Nas empresas cessionárias de serviço público, essas empresas podem ser multadas, né? Por exemplo, no transporte público, uma empresa como, por exemplo, Cesan, EDP, que são cessionárias, né, e fazem atendimento ao público. E uma vez não garantindo esse direito, esse benefício, essas empresas podem ser sancionadas com multas. Temos participação dos nossos ouvintes aqui na CBN, Ítalo. Um ouvinte falando sobre a situação dos deficientes visuais, não é isso, Álvaro? É isso, o Evandro Meirelles mandou pra gente um áudio. Olá, amigos da CBN, meu nome é Evandro, eu sou deficiente visual. Creio que existe atendimento preferencial e prioritário no caso para as pessoas com deficiência, porque eles precisam sair o mais rápido possível do ambiente, porque caso ocorra um sinistro, eles já estão fora do ambiente. Fica aqui minha colaboração. Um abraço a todos. Então, Ítalo, isso acontece de verdade?
As pessoas com deficiência têm, né, estão abarcadas e engraçado que a maior parte dessas repartições, bancos, né, que as instituições financeiras também estão obrigadas, e essas cessionárias de serviço público, elas além de ter o local de atendimento, elas têm que garantir e facilitar o acesso e a saída das pessoas. Quando a legislação foi instituída, foi dado um prazo para que as empresas, né, e esses setores se adaptassem e atendessem às regras. Então, a concessão de alvarás de funcionamento e a manutenção desses alvarás, o poder público ele tem que fiscalizar a existência, né, dessas estruturas físicas que permitam o acesso facilitado e a saída. E como definir, por exemplo, você tem numa fila de preferencial, de pessoas com atendimento preferencial, pessoas com deficiências diferentes. É por ordem de chegada? Existe aí como é que um órgão público ou um setor privado que vá dar essa preferência, como é que ele escolhe, como é que ele atende num caso desse? Pois é, a legislação ela não é muito específica e clara com relação a isso. Deixa, obviamente, ao bom senso, né, e ao critério das pessoas que estão ali à frente do atendimento, aferir aquelas que realmente estão numa condição de maior necessidade, né? Você pode fazer essa aferição no momento e obviamente, é sempre apelando para o bom senso, né? E a boa vontade também dos que estão aguardando ali. Porque hoje você tem um contingente enorme de pessoas que estão em situações, por exemplo, idosos, né, com mais de 60 anos. A sociedade brasileira está envelhecendo, as pessoas têm uma longevidade maior e você tem realmente, às vezes, as filas, né, de idosos, por exemplo, que são as mais comuns que a gente observa e desse atendimento, você tem um número sempre grande de pessoas. Nessas situações, essas entidades elas são obrigadas a abrir um segundo ponto de atendimento quando houver esse tipo de contingenciamento, né, de excesso de pessoas aguardando o atendimento. Então você joga para a fila do atendimento comum, abrindo ali um segundo ponto para poder dar vazão ao atendimento prioritário. É curioso, eu tenho aqui um ouvinte que pediu para não ser identificado. Ele vem em fila de supermercado, que às vezes tem aqueles setores que você tem que pegar fila, tipo padaria, açougue, que você tem as senhas comuns e as senhas preferenciais. E ali entra tudo, entra a grávida, entra o idoso 60, o idoso 80, a pessoa que tem algum tipo de deficiência e às vezes os atendentes querem passar alguém na frente do prioritário por conta até dessa diferença e os que estão na frente reclamam. Dei uma resumida aqui na história dele. Aí você tem a questão das legislações municipais, que são as que regulamentam, né, atendimento em supermercados, padarias, setores do comércio. E aí cada uma tem a sua visão e a maneira de regulamentar. Então teria que verificar a legislação de cada município, de cada local, e se traz em algum determinado momento esse grau de, vamos dizer, de detalhes, né, para a organização dessas filas e tudo mais. O Giovanni está aqui pegando a questão do bom senso que você citou também. Ele disse que ele estava no mercado, entrou um policial para comprar um lanche, ele deixou o policial passar na frente dele, porque ele acreditou que uma pessoa que entrou para comprar comida e sendo um policial, precisaria voltar rápido para o trabalho dele, que é essencial. Então ele dá preferência, ele diz que dar preferência também depende do bom senso da pessoa. Claro, com certeza, né? É educação, né? Os países que precisam regulamentar o acesso prioritário a pessoas que sabidamente têm necessidade, são países que normalmente precisam ainda de um grau de evolução social, né? De educação realmente. Em países mais evoluídos você já nem vê esse tipo de prioridade estabelecida em lei. As pessoas já fazem automaticamente, né? Temos aqui o Sérgio conosco também. Vamos lá, Álvaro? O Sérgio pergunta aqui sobre, aliás, ele dá uma contribuição sobre as vagas exclusivas, né? E aí nós não estamos falando nem de preferencial, que é exclusividade. Vamos ouvir o que o Sérgio diz. Bom dia, pessoal. Eu, no caso aqui, eu tenho 61 anos e tenho um filho que é autista. Então, muitas vezes eu saio para um supermercado, algum lugar assim, né? Para mim parar o carro, na realidade eu tenho que parar mais perto, porque ele tem um certo dificuldade também para andar, né?
E não consigo. Chego lá nas vagas lá de deficiente, alguns agora tem de autista, mas está ocupado com outros carros sem nenhuma identificação, que é um portador, um portador, né? E a gente fala com segurança, mas não se resolve nada e é complicado. Eu acho que teria que ter uma fiscalização melhor sobre isso aí. Eu sou o Sérgio, aqui de Serra 7. Obrigada, Sérgio. Era uma pergunta também que eu ia te fazer, agora endossada pela pergunta dele, porque tem muita gente que para na vaga que é exclusiva, como o Álvaro bem destacou, e não coloca, às vezes a pessoa até pode parar naquela vaga, mas ela não coloca identificação no veículo, no carro. E aí acaba causando, às vezes, uma confusão, uma reclamação, e fora as pessoas que param realmente sem educação nenhuma, né, Ítalo? Exato. Isso é o mais comum, né? Esse dia mesmo eu estava parando numa farmácia, tem vaga, né, exclusiva para pessoa idosa, e em alguns lugares já tem até para as pessoas do transtorno do aspecto autista, né? Que é uma necessidade. E você vê que as pessoas deliberadamente descumprem, seja porque de fato não são detentoras desse benefício, ou porque de fato também não estão ali com as placas de identificação que são fornecidas pelo poder público, né? E há penalidade para isso. Esses veículos podem ser multados, em alguns lugares até sendo determinada a remoção dos mesmos. Então tem que denunciar. Tem a participação do Hélio conosco no YouTube também, Ítalo, falando o seguinte: eu acho que o preferencial na lei é muito boa, para a lei que deve proteger o mais fraco. Então, culturalmente, parece que o nosso povo ainda tem uma dificuldade de aceitar isso. Exato, porque eles enxergam como privilégio e não como uma necessidade, né? Às vezes você vê uma pessoa com 60 anos e é normal hoje as pessoas com 60 terem plena vitalidade, né? E estarem bem, e aí você tem o benefício por conta da faixa etária, mas a pessoa, às vezes, não aparenta ter 60 anos e está na fila prioritária. Aí você tem situações como essa de desgastes, de reclamação, até a pessoa tem que ser constrangida a se identificar. Mas aí, como volto a dizer, é uma questão de bom senso, de educação, de respeito, que a gente precisa, enquanto sociedade aí no Brasil, evoluir um pouco mais. Pergunta do Gledson: detentos em atendimento médico têm preferência? Como? Detentos? Detentos, presos que precisam ir para um hospital, né, escoltados, é claro, eles têm preferência no atendimento? Sim, por conta de toda a situação de segurança que envolve, né, de você estar mobilizando ali policiais, a escolta, o poder público, mas não simples por ser um privilégio do preso em si, mas pela condição de segurança e sempre pensando também no entorno, né? Nas pessoas que estão ali usufruindo e do risco que isso pode trazer para os demais. O benefício não é para o preso, mas para a condição e o serviço de segurança aos demais que estão ali no local. Outra pergunta: no caso das pessoas que têm transtorno do espectro autista, como identificar? Elas obrigatoriamente precisam usar uma pulseira, um cordão? Você tem, né, os cartões de identificação, tem aquele símbolo como se fosse uma espécie de quebra-cabeça, né? Coloridinho, que faz a identificação. Então você tem nos veículos, você tem os adesivos, mas é de uso obrigatório para que você faça. E tem os laudos médicos, né? Os pais normalmente são municiados desses laudos que comprovam e indicam ali a necessidade do atendimento prioritário. O Gledson colocou aqui também mais uma questão, que as pessoas têm dificuldade às vezes de entender, né? Porque pessoas com crianças de colo é diferente de pessoas com criança que sabe andar e falar no colo. Exatamente, é o bom senso. A criança que tá sendo amamentada, né, lactante, como a lei que a determina, e a criança de colo até uma determinada idade, aquela que de fato não consegue andar longas distâncias, né, não fica por muito tempo em pé. É a necessidade. Ítalo, a última pergunta aqui do ouvinte também. Necessariamente numa fila de prioridade, de preferencial, a pessoa precisa entregar uma identificação para o caixa do banco ou para o órgão público onde ele vai ser atendido?
Pois é, havendo dúvida, né, por parte da instituição de que a pessoa é beneficiária daquele atendimento, ela pode ser sim exigido, assim como se exige para você estacionar e parar, e a pessoa precisa se identificar. Uhum. Mas, obviamente, sempre, volto a dizer, com bom senso. Você não vai exigir de uma grávida que você está vendo ali, que está, né, vamos dizer, com 9 meses, você não tem como dizer, você vai pedir, exigir um exame, né? Não, mas situações excepcionais, onde, de fato, haja uma dúvida essencial sobre a condição da pessoa, sim, pode ser exigido. Eu já vi um caixa de banco exigindo a identificação de uma senhora que ela dizia que ela tinha mais de 60 e ele não acreditava porque ela não aparentava. E ela tinha realmente. Os bancos, com muita frequência, respondem a ações judiciais por conta de desrespeito, né? Ao atendimento prioritário, tempo de espera em fila, né? E isso precisa ser realmente cumprido, e as pessoas que se sintam aí ofendidas e ultrajadas nesse direito podem procurar sim um advogado e adotar aí as medidas, né, judiciais. Patrícia, tem até uma questão aqui no estado que 100% dos assentos de ônibus, por exemplo, são preferenciais, né? Ítalo. Bom, não sei se 100%. Eles têm antigamente você tinha uma limitação inicial, que é quando a lei fala, né, que deu um prazo para você ter alguns assentos específicos, mas óbvio que você tendo uma condição de pessoas, não vai chegar ao ponto de falar que um ônibus vai estar 100% ocupado por pessoas em condições especiais, mas tendo o ônibus tem que oferecer, como eu disse, acessibilidade, né? Por exemplo, as pessoas cadeirantes têm que ter aquela plataforma de acesso, os demais, a maneira de sair com rapidez e segurança. Então, você tem que ter essa acessibilidade garantida, não necessariamente um número X de assentos, mas que a pessoa tenha condição de ter o atendimento especial garantido e eficiente, né, acima de tudo. Sim. Ita, obrigada, viu, por conversar conosco e tirar dúvida dos nossos ouvintes. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Até logo. Gente, vamos para os números do mercado financeiro. Mercado financeiro. Bom dia, Marlo. Olá, Patrícia. Bom dia. Quarta-feira, dia 27 de agosto. Índice Bovespa negociando com ligeira queda de 0,02% a 137.740 pontos. Mercado americano, o índice Dow Jones avança 0,11%. A Nasdaq negocia em baixa de 0,13% e o índice SP 500, pequena queda de 0,0%. Obrigada, viu, por conversar conosco e tirar dúvida dos nossos ouvintes. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Até logo.